Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, você telespectador que está aí na telinha da TV Mar junto com a gente aqui no programa Conectando. Você sabia que é muito bom conectar com você? É sensacional. Afinal, nós só estamos aqui porque você está aí do outro lado, seja na telinha da TV Mar, seja pelo YouTube, seja pelo aplicativo. Os nossos horários são bem flexíveis, você tem um programa inédito às 22 horas, mas você tem a reprise às 8 horas da manhã ou 1h30 da tarde. Isso quer dizer que ou eu tô indo dormir com você, ou acordando, ou então eu tô almoçando com você, hein? Isso é muito bom, é intimidade, né? Ótimo, eu fico muito feliz por isso e gostaria que você participasse conosco, sugerindo pautas, porque nós queremos cada dia mais estar conectados com você. Tá? Nós estamos juntos com a Med Rádios, o Complexo Médico Hospitalar, que fica ali na Gruta de Lourdes. A Med Rádios tem para você todos os exames por imagem, tem também centro de tratamento de câncer com técnicas avançadas e tem o Hospital Med Rádios. O Hospital Med Rádios é moderno, completo, para cirurgias em geral, inclusive as de alta complexidade. Tem também urgência e emergência para adultos 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos juntos com a Agência Paradise. Para você que quer fazer um site, uma página de captura, uma arte bem elaborada para sua rede social, quer orientações para que você possa transitar no meio digital, fala com eles. Eles são rápidos, responsáveis e muito criativos. Então você pode falar com eles, agenciaparadise.com.br. E o programa está sendo gravado aqui nesse ambiente sensacional da Guido Ponta Verde. Se você ainda não conhece essa loja, você precisa conhecer. Quando a gente chega aqui, a gente quer levar tudo para casa, você sabia? Porque tudo aqui é muito bonito, mas tem uma Guido perto de você, você sabe disso. Em qualquer lugar que você esteja aqui nesse nosso estado, tem uma Guido perto de você e você pode sim fazer intervenções na sua casa para que o seu lar fique mais aconchegante, mais bonito na Guido, tá? Olha, a gente fala em ambiente digital, quem quer ter muitos seguidores, quem quer estar chamando atenção, surpreendendo, conectando com pessoas através das redes sociais. Eu acho que todo mundo levantou a mão aí do outro lado dizendo assim, né? Pois é, hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa super simpática que eu tive a satisfação de conhecer. Então nós fomos lá no Tracto e nos conhecemos lá. Eu estou com ela. Ela é mais conhecida como a Preta do Rios, mas ela é a Stephanie, que já está comemorando mais de 51 mil seguidores nas redes sociais. Seus rios chegam a 1 milhão ou mais de visualizações em apenas um Reels. Essa quantidade toda, hein? Olha que maravilha, a gente vai saber esses segredos hoje. Tudo bem, Stephanie? Tudo ótimo, maravilhoso. Um prazer estar com você aqui, Adjane. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu costumo dizer assim, quando as coisas são boas, né, a pessoa está fazendo assim, bons feitos, a gente diz assim, ainda bem que já deu cria. E agora eu vou dizer, ainda bem que já vai dar cria. Isso é muito legal, né, Stephanie? Com certeza. E aí, como é fazer sucesso no Reels? Você vai me contar um pouco do início dessa história, tá? Quando que você despertou, assim, disse, nossa, esse universo existe e eu vou dar um mergulho nele? Então, Adjane, comecei tem apenas um ano, na verdade fez um ano agora em julho de 2022, comecei em julho de 2021 com esse perfil, né, no Instagram, a Preta Social Media. E eu comecei por uma necessidade mesmo de querer sair da caixinha, da zona de conforto, né? Porque eu sou concursada há 16 anos, mas muitas vezes no serviço público a gente acaba ficando naquele mais do mesmo e a gente não busca crescer em outras áreas. E eu já trabalhava com comunicação, sou jornalista, trabalhava na assessoria de comunicação desse órgão público, né, que eu sou concursada, mas nunca tinha despertado para sair dali, levar esse meu conhecimento para outros lugares. Então, comecei a passar por alguns problemas pessoais e fiz, vou por outros
caminhos. E aí resolvi abrir esse perfil para trabalhar como social media. Esse foi o meu interesse inicial, captar clientes para gerenciar as redes sociais desses clientes. E então eu comecei dessa forma. Consegui alguns clientes, gerenciava as redes sociais desses clientes e desde o início eu já percebia que o conteúdo de Reels era um conteúdo que ia fazer com que as minhas clientes elas fossem notadas, elas fossem vistas, né? O conteúdo delas iria para mais pessoas. Só que como eu estava focada em produzir conteúdo mais para as minhas clientes, eu acabava deixando o meu perfil um pouco de lado. E então, no decorrer do tempo, né, alguns meses depois de ter começado, eu comecei a me sentir angustiada, me sentir frustrada, porque eu queria também me posicionar melhor no meu perfil, né? Eu tinha outros interesses profissionais relacionados ao meu perfil e estava perdida. E aí foi no Tracto do ano passado, inclusive, que a primeira chave virou, né? Eu fui pro Tracto, a gente sabe que o Tracto é um evento incrível, que promove muitas transformações no nosso negócio, na nossa vida. É um evento muito disruptivo mesmo. Às vezes a pessoa vai, até aquelas pessoas que vão sem um interesse claro, não é? Se não tem interesse claro ainda, vá pro do ano que vem, não tem problema, talvez você vai encontrar essa clareza lá. Não é? Exatamente isso, e foi justamente essa clareza que eu estava buscando, que eu encontrei lá no ano passado. E então as primeiras chaves começaram a virar e eu comecei a perceber que eu precisava seguir outros caminhos no meu negócio. Então eu percebia que as minhas clientes, elas tinham uma capacidade de fazer, porque eu gerenciava para elas, eu produzia todo o conteúdo para elas. Eu ia, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela é dona de uma loja de roupas. Eu ia lá, eu gravava os conteúdos com ela, eu editava todos os conteúdos, eu postava, enfim, fazia todo esse trabalho relacionado à rede social dela. Só que eu sentia que ela poderia fazer, tanto ela quanto as minhas outras clientes. Então, eu fiz, eu posso ensinar. E foi aí que eu percebi que dava para eu mudar a minha maneira de lidar com o meu negócio, de ensinar para essas pessoas, de ensinar para essas mulheres, né? A maioria das minhas clientes, mulheres negras, inclusive afroempreendedoras daqui do estado. E aí eu mudei, eu comecei a me posicionar melhor no meu Instagram e então comecei a me aperfeiçoar, comecei a me especializar mais nesse tipo de conteúdo, que sempre foi o conteúdo que encheu os meus olhos. E então, com muitas mentorias, estudos, cursos, treinamentos que eu fiz, eu fui criando o meu próprio método, né? O método que eu comecei a colocar em prática no meu perfil para, flopando, entre uma flopada e outra, encontrar realmente a maneira certa de fazer, a maneira que ia fazer com que esse conteúdo ele fosse para mais pessoas. E aí eu encontrei o método. E aí, depois que eu encontrei, né, eu digo assim, eu comecei em julho do ano passado e depois que eu comecei a migrar para a parte mais de mentorias e consultorias, depois do Tracto, né, em novembro do ano passado, eu segui um caminho até fevereiro, testando técnicas, testando esse método que eu estava criando, até que o meu primeiro conteúdo no Instagram, no Reels, viralizou em fevereiro desse ano. E quando o meu primeiro conteúdo viralizou, eu tinha 800 e poucos seguidores no Instagram. E aí, quando o meu primeiro conteúdo viralizou, foi uma ladeira subindo que nunca mais desceu, né? Segura! Que história boa, né? Você que está aí do outro lado já deve estar percebendo. Influente, perfil comportamental influente, que fala, que já conta toda a história de uma vez, que entrega tudo. Mas isso é muito bom, não é? Isso é muito bom, porque eu tenho certeza que você que está em casa está adorando. Mas vamos aqui fazer vamos voltar para analisar, porque você que está em casa, tem gente que está querendo aprender como é que ela fez, tem gente que está querendo aprender com ela, que é diferente, né? Mas aí, olha só, primeiro, saída da zona de conforto, não é? Porque muitas pessoas, e tá tudo bem se você está se sentindo bem na sua zona de conforto, tá? Depende do que o outro está sentindo, a gente não consegue ser o outro, não é? Então, se você está bem na sua zona de conforto, legal, continuamos amando as pessoas. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que na maioria das vezes essa zona de conforto, ela está podando você de inúmeras boas possibilidades. E o serviço público,
parece que mestre de te colocar na zona de conforto, né? Ah, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô fazendo o meu, eu faço com excelência, não é? Porque a gente sabe que existem aquelas pessoas que estão descansando em berço esplêndido, mas tem aquelas pessoas que estão entregando mais ainda do que aquilo que foi proposto. Tem todo tipo de gente em todo tipo de lugar, né? Nós somos seres humanos. Mas a zona de conforto, como eu falei anteriormente, ela pode te podar. Stephanie percebeu isso. Eu estou na zona de conforto, porém eu posso ser muito mais do que eu estou sendo. Eu posso entregar muito mais. E aí, mexida ali por dentro, às vezes a gente diz assim, ou muda pelo amor ou pela dor, não é? E aí ela confessou aqui que passou por um momento de, vamos dizer, desafiador na vida pessoal, que também fez com que ela sentisse a necessidade de sair dessa zona de conforto, de buscar algo mais. Já teve interesse e já foi num evento disruptivo, porque é o posicionamento, né, Stephanie? Você tem que dar um passo. Ninguém vai fazer, essa é uma conversa muito séria, é uma coisa extremamente importante de você entender. Ninguém vai fazer a sua parte. Não tem quem faça a sua parte. Então, primeiro você precisa querer. Você precisa perceber que quer algo mais, ou que não está se sentindo bem no lugar onde você está, ou que poderia ser ainda melhor. Aí você sente a vontade de mudar. Isso é você. Não adianta o outro querer que você mude. Aí você dá o primeiro passo. E Stephanie foi no tracto, né? Ouviu muitas coisas boas, conheceu pessoas, porque networking é feito lá, né? Sim, exatamente. É um lugar de conexões incrível. E dentro do serviço público, né? Você falou sobre isso de estar na zona de conforto. E dentro do serviço público eu sempre dei o meu melhor, eu sempre busquei fazer realmente além. Só que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer fazer. Tem um teto. Porque existe todas aquelas regras, né? Todas aquelas diretrizes que a gente precisa seguir. Então, eu ficava me sentindo um pouco podada, realmente, de colocar tudo aquilo que eu tinha para colocar para fora, dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. Quando você faz com excelência, você percebe que pode chegar além, né? Exatamente. E aí é o que ela disse, quando a gente está dentro de uma instituição ou de um órgão, a gente precisa se enquadrar às regras e tá tudo bem, não é? Mas, ao sentir que poderia ser algo muito melhor, ela foi buscar. Isso não quer dizer, né, que a gente não possa estar ali dando o nosso melhor e também estar em outro lugar, Isso. fazendo o além que a gente quer fazer, né? Que a gente não pode fazer dentro daquele Agregar espaço. o algo mais, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu continuo concursada, né? Eu continuo no serviço público, mas além do serviço público, que lá eu continuo fazendo o meu trabalho com excelência, mas além daquele espaço, eu estou também buscando crescer no meu negócio, né? Hoje em dia eu tenho o meu próprio negócio, eu tenho minhas próprias alunas, hoje em dia eu tenho realmente esse espaço que eu consigo deixar a minha criatividade, deixar ela aflorar de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. E você disse que estava validando o seu método. Então, assim, de repente você foi atrás de fazer o seu conteúdo, você já criava conteúdos para suas clientes, aí você disse, opa, peraí, eu existo, né? Eu posso fazer o meu conteúdo. E aí você fez o seu conteúdo, a partir daí você criou o método para realizar aquilo. E validou. Isso. Não é? Porque você disse, eu testei, eu flopei. Exatamente. E nessa flopada aí, gente, isso daí é a validação. Porque quando você erra ou quando você flopa, né? Você diz, opa, peraí, um passo atrás, vamos consertar, vamos ajustar, vamos acrescentar algo. E isso faz com que o método ele vai sendo validado, vai melhorando, sendo aprimorado até que ele fique pronto para ser entregue a outras pessoas. É a hora de transbordar. Isso. E tem muita gente que fala comigo na rede social, no Instagram, falando, mas Preta, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu usei um áudio que está em alta, por exemplo, e não viralizei. Aí eu sempre falo, eu faço, gente, é um caminho. Eu comecei do zero, né? Porque esse perfil que eu criei, ele foi absolutamente do zero. Não tinha nenhum seguidor. Pedi pra minha mãe me seguir, meu irmão, meu pai, meu companheiro. Me segue aí. Fui
conquistando cada pessoa devagarzinho, né, aos pouquinhos, me conectando com essas pessoas, porque a gente também precisa compreender que o Instagram hoje é sobre conexões, não é mais só sobre você oferecer produtos e serviços, é sobre você se conectar com as pessoas, porque pessoas que oferecem produtos e serviços na sua área, vai ter de monte. A gente sabe que o Instagram é gigante, tem bilhões de pessoas no mundo logadas na rede social. Então, como é que a gente vai se diferenciar nesse mercado? É justamente entregando conteúdo interessante, criativo, estratégico e assertivo, e através desses conteúdos a gente gerar conexão com essas pessoas. A conexão vem a partir da autenticidade, Isso. não é? Então, o ser autêntico, ele vai conectar. A gente fala muito hoje em ecossistema, bolhas. Realmente é assim, você conecta com um grupo de pessoas, mas aquelas pessoas têm outros grupos onde elas estão, e aí a teia começa a crescer. Exatamente isso. E é muito interessante esse processo de conexão, porque hoje em dia, inclusive no meu Instagram, eu não tenho seguidoras, né? Eu tenho amigas, eu tenho manas, que eu chamo minhas seguidoras de manas, porque a gente acaba criando um vínculo. Eu sou esse tipo de pessoa que me aproximo, né? Porque você vai ver diversos tipos de pessoas na rede social. Você vai ter aquela pessoa que quer estar no topo e que se afasta de quem está mais embaixo, de quem ainda não conseguiu conquistar os seus objetivos, mas você vai ter aquelas pessoas também que estão mais próximas. Eu me sinto essa pessoa mais próxima, sabe, das minhas seguidoras. Eu tô ali para ajudar, elas mandam mensagem para mim no direct, querendo saber uma dica, querendo saber um conteúdo, pergunta, e eu sempre respondo, eu respondo todos os meus directs. São muitos, mas eu respondo todos, porque realmente eu acho que essa conexão, essa entrega, sabe, essa aproximação que a gente gera com as nossas seguidoras, com os nossos seguidores, com as pessoas que estão ali, né, na rede social, a nossa audiência, isso é extremamente poderoso para a gente crescer ainda mais, além dos próprios conteúdos que a gente cria. Olha que maravilha, hein? Na volta do intervalo comercial, eu quero saber como que se faz um Reels que realmente alcança essas visualizações todas. Por quê? Quando viralizou o que ela falou, foi quando ela estava testando, quando ela estava validando, mas agora não, agora ela já sabe o pulo do gato. Ela vai contar pra gente aqui. Segura só um minutinho, a gente volta já. Olá, eu sou Marcela Costa, pneumologista do Hospital Med-Radios. Vim falar para vocês de uma das doenças mais comuns da respiração, a asma. Então, se você tem dificuldade para respirar durante o exercício, chiado no peito ou sensação de aperto no peito, fique atento. Isso pode ser asma sim. Procure um médico para avaliação. Hospital Med-Radios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Ninguém te quer, você não é capaz, a culpa é sua. Se dê o respeito, mulher minha não trabalha, cale a boca. Se essas frases fazem parte da sua realidade, você está sendo vítima de violência psicológica, que é uma forma de violência doméstica contra a mulher. Palavras também machucam e podem causar danos irreversíveis. Denuncie. Ligue 190 da PM ou 180 da Central de Atendimento à Mulher. Ministério Público do Estado de Alagoas. De volta aqui com você, tô nesse bate-papo super interessante com a Stephanie, Preta Social Media, o Instagram dela, mas ela é conhecida mesmo como a Preta do Reels. Por quê? Porque ela faz Reels que alcançam 1 milhão de visualizações. Já pensou? Haha, você tá querendo isso, né? Então eu vou falar com ela agora para saber pulo do gato, dicas. Você quer saber isso? Então vem com a gente. E Stephanie tá aqui comigo e agora é a hora, viu, Stephanie? Quais as dicas que você dá, dicas interessantes que podem fazer com que as pessoas alcancem realmente uma boa visualização nos seus Reels? Quando eu comecei a testar o meu método, né, que eu criei e comecei a testar para validar esse método, eu comecei a perceber que as pessoas precisavam seguir um caminho para elas conseguirem resultados significativos com o Reels. Um processo. Isso, é um processo, né, uma jornada, eu costumo chamar de jornada. E aí, antes de qualquer coisa, você precisa analisar. O que é o analisar? Muitas pessoas vão dizer, não, eu quero logo a dica de milhões.
Mas para você chegar na dica de milhões, você precisa primeiro entender o que é que você quer entregar, qual o seu nicho, o que é que a sua audiência quer receber de você, porque muitas vezes a gente não entende nem o que o nosso público quer da gente. A gente não compreende a nossa persona, né, o nosso cliente em potencial. Então, antes de qualquer coisa, você precisa fazer todas essas análises do seu público, da sua entrega, do seu conteúdo, do que você topa fazer. Porque, por exemplo, eu sou tímida, eu não quero dançar, não quero fazer uma dancinha. Então você não vai fazer uma dancinha, porque muita gente ainda no Instagram ainda tem esse mito, né? Ainda tem esse pensamento errado de que para viralizar tem que ser com dancinha. Isso vira até uma crença limitante, Exatamente. né? Então você pensa que só viraliza com dancinha, você não tem expertise, vou chamar de expertise, tá? Para dancinha, então você já pode essa possibilidade da sua vida. E aí você acha que você nunca vai alcançar um resultado significativo com o seu conteúdo de Reels, porque você não vai fazer dancinha. Mas os seus lá não tem só dancinha. Não, no meu tem tudo. O meu tem dancinha porque eu topo fazer dancinha. Porque a dancinha, né, dentro de todas aquelas questões, né, não é todo tipo de dancinha, por exemplo, que eu faço, não é todo tipo de música que eu danço, porque eu compreendo o que eu topo fazer. Então, dentro do analisar, você vai compreender tudo isso. Depois que você analisa todas essas questões relacionadas a você, a sua audiência, ao seu conteúdo, você vai descobrir. O que é o descobrir? Você vai descobrir como o Reels funciona, como é que cada ferramenta do Reels vai funcionar para você. Você vai aprender, por exemplo, a descobrir áudios que são mais interessantes para você utilizar nos seus conteúdos, porque um conteúdo de Reels sem música não funciona. A primeira coisa porque ainda então essa hoje já é uma dica valiosa para quem não sabe. Né? Exatamente, já é uma dica, porque ainda tem gente que produz conteúdo de Reels e não coloca música. E realmente, imagine, você vendo um conteúdo, você vê aquela imagem em movimento e você não escuta nada. É no mínimo estranho. É a mesma coisa de você entrar no YouTube, você olhar um conteúdo no YouTube e você não escutar o áudio que está se falando ali. Não tem legenda, não tem áudio, não tem nada, quando você não compreende. Quando você fala música, você quer dizer áudio, porque existe diferença. Tem gente que faz Reels falando alguma coisa, então, de repente, não precisa colocar música ou precisa ter o que você está falando e mais uma música de fundo. Exatamente isso. Outra dica de milhões. Vai anotando tudo aí. Sempre que você for fazer um conteúdo de Reels, se for um conteúdo falado, né? Porque, por exemplo, tem muitos conteúdos que a gente vai dar uma dica falada, fazer um tutorial, um passo a passo, que você vai precisar explicar o que é que está acontecendo ali naquelas imagens. Quando você fizer um conteúdo desse, é interessante que você pegue uma música que esteja em alta. As músicas em alta do Reels são aquelas que tem a setinha. Ao lado do nome da música, na parte inferior da tela, tem uma setinha. Essa setinha indica que essa música está em alta. O que é uma música em alta? Significa que essa música está viral. Ou seja, que ela vai ajudar o seu conteúdo a ser entregue para mais pessoas. Naturalmente, o algoritmo do Instagram, ele entrega conteúdos que possuem músicas em alta ou músicas virais com mais abundância, aumenta o alcance desse conteúdo. Sim. Entendeu? Então, assim, quando você for fazer um conteúdo falado, que você vai dar uma dica, um tutorial que você esteja falando, é interessante que você pegue uma música dessa, que está em alta, coloque de fundo musical, baixe o volume dela e aumente o volume da sua voz. E no próprio Reels, você consegue fazer isso de maneira simples, fácil e tranquila. Apertou na clave, você já vai encontrar o nível dos volumes para você, né? Exatamente. Controlar. Quando você aperta na clave, na notinha musical que vai ter na barra superior do seu Reels, lá vai aparecer o controle de volume de áudio. E aí você pode baixar o volume da música, aumentar o volume da sua voz e assim você brincar com esse controle de volume para deixar o seu conteúdo mais atrativo, mais interessante e ajudar o algoritmo a entregar o seu conteúdo para mais pessoas por causa do áudio que está em alta. Então, você já entendeu quem é o seu público e aí eu acredito que ser autêntico ser autêntico, melhor dizendo, ser autêntico vai ajudar em tudo, mas ser mais específico na hora que você falou da avaliação inicial, né? Isso, exatamente. Porque tem gente que está entregando vários tipos de conteúdo e aí, de repente, não está acontecendo por quê? Porque não estou sendo específico, não estou conseguindo reunir uma quantidade de pessoas para um conteúdo específico.
Eu acredito que isso também interfira, né, Stephanie? Com certeza, e muita gente peca no conteúdo de Reels com o intuito de viralizar a qualquer custo, aí acaba fazendo um conteúdo que não tem nada a ver com o seu nicho. Muita gente faz isso, muitos empreendedores, empreendedoras que estão na rede social, produzindo conteúdo, por exemplo, para o seu negócio, para a sua loja, enfim, né, para o seu nicho, foge do nicho e acaba entrando numa trend, numa dublagem que tá lá no Instagram, que tá viralizando, que tá todo mundo fazendo. Aí essa pessoa vai e faz, vou fazer também para poder viralizar. Só que não tem nada a ver com o nicho dela. Desengaja. Na verdade, o que é que pode acontecer? Ela pode viralizar. Tem pessoas que falam comigo sempre no direct, Preta, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu viralizei com um conteúdo fora do meu nicho. O que é que ela vai fazer? Ela vai viralizar, ela vai atrair pessoas, ela realmente vai trazer pessoas, porque quando você viraliza, a tendência do viralizar é você ser visto por muitas pessoas. Isso é o que significa viralizar. Que se interessem pelo seu conteúdo, né? Exatamente, só que essa pessoa viu esse conteúdo que não tem nada a ver com o seu nicho. Não vai voltar. Ela pode até ir pro seu perfil, aí pode acontecer de ela chegar no seu perfil, chegar lá e encontrar outro tipo de conteúdo e dizer, não vou ficar. Ok, se isso acontecer, inclusive é melhor do que ela entrar no seu perfil e começar a lhe seguir. Porque se ela começar a seguir você por um conteúdo que não tem nada a ver com o seu nicho, ela vai consumir os seus conteúdos nichados. Se você, por exemplo, é design de sobrancelhas, e aí você faz conteúdo de dica, conteúdo educativo, tutorial, você mostra o seu serviço antes e depois do seu serviço. Todos esses são conteúdos nichados dentro da área de design de sobrancelhas. De repente você vê uma trend no Instagram que tá todo mundo fazendo que não tem nada a ver com design de sobrancelhas, e aí você resolve entrar nessa trend. E aí de repente você consegue 1 milhão de visualizações nesse conteúdo de Reels. E aí você vai atrair essas pessoas. Essas pessoas vão chegar, podem até seguir você, mas os seus conteúdos lá que você mostra, o seu serviço, o seu trabalho, o diferencial que você tem na sua área, eles não vão ser consumidos por essas pessoas. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontece quando você compra seguidores. Comprar seguidores, inclusive, é uma das piores estratégias de crescimento na rede social. Então, se você compra seguidor, esses seguidores comprados, mesmo que eles sejam verdadeiros, eles vão chegar na sua rede social, ficar inertes e ficam lá, fantasmas. Eles não fazem nada com o seu conteúdo, eles não vão engajar, eles não vão se comunicar com você através do direct, eles não vão assistir os seus stories, eles não vão comprar de você, eles não vão fazer absolutamente nada. Mas eles vão negativar a métrica. Exatamente isso, eles vão negativar a métrica. Eles vão fazer com que o Instagram pense assim, o algoritmo do Instagram vai dizer, oxi, essa pessoa tem 10 mil seguidores e ela tem 5 curtidas num post. Tem alguma coisa muito errada aqui. Ou, aí ele já começa... Se o algoritmo pensasse, né? Porque ele é uma inteligência artificial, mas se ele pensasse, ele faria, tem alguma coisa muito errada aqui. Ou esse conteúdo é muito ruim, ou essa pessoa fez alguma coisa errada no perfil dela. Quer que eu diga uma coisa? Se ele pensasse, talvez seria mais fácil de não negativar tanto a métrica, porque ele iria levar em consideração várias... Isso, né? Exatamente. Um monte de variáveis, mas como ele não pensa... É uma conta, é uma expressão que vai somar, diminuir, multiplicar, zerou. Deixa eu falar uma coisa, a gente falou de mentoria, estamos chegando no final de curso, eu quero que você deixe o contato e que você diga quais as formas que você tem para ajudar as pessoas a aprender esse conteúdo. Porque aqui foi só um aperitivo, já aprendeu muita coisa, né? Imagina conversando mesmo tete a tete com ela. Queria dar muito mais dicas, né? Mas nosso tempo é limitado. Isso. Quando eu começo a falar, eu me empolgo, dá vontade de entregar logo o diamante aqui no programa. Mas eu estou no Instagram, né? No perfil A Preta Social Media. Lá, diariamente, eu já entrego conteúdo de ouro mesmo. Conteúdo de milhões, como eu chamo. Então, muita dica, muito conteúdo gratuito, interessante lá, que dá pra você dar o start, né? Porque tem gente que precisa começar de algum lugar. Então, através desses conteúdos, você já
já começa a compreender como funciona. E já dá para você, por exemplo, dar os primeiros passos. Você quer? Eu também quero. Então acessa aí. Tá lá no link da minha bio, só é acessar o link da bio que você consegue, inclusive, obter mais informações. Se tiver alguma dúvida, só é mandar direct para mim, me chamar no WhatsApp, que a gente conversa e desenrola. Querida, muito obrigada por essa vez. Mais milhões para você lá no seu Instagram. Obrigada. Beijo grande. Tchau. Muito obrigada pela sua audiência nesse programa. Vem muita coisa boa por aí durante a semana inteirinha. Nos acompanha. Se perdeu alguma coisa, vai lá no YouTube e você vai conseguir assistir todos os programas. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.